E há uma semana, a lei de abuso de autoridade está em vigor. Entre outros pontos, a legislação aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República mudou a forma de atuação das forças policiais e dos magistrados com os investigados. A lei de abuso de autoridade, que classifica alguns tipos de excessos cometidos por agentes públicos como crimes, já está em vigor. Nós, advogados, nós defendemos o cidadão. Então, quando as nossas prerrogativas são desrespeitadas, é o cidadão que está sendo lesado em seu direito. Então, ela vem coibir os abusos cometidos por autoridades públicas. De acordo com o primeiro artigo do texto homologado, a Lei 13.869, de 2019, incide sobre agentes que cometem abusos com a finalidade específica, prejudicar outra pessoa com o intuito de beneficiar a si mesmo ou a terceiro por mero capricho ou satisfação pessoal. Entre os artigos, alguns dos crimes listados é a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Na verdade, essa é o grande benefício. A sociedade ela ganha, o Estado ele não detém todo o poder, porque agora existe uma lei que regula essas atitudes dos seus agentes. Direito de imagem do preso também foi abordado. Definido como crime o ato dos responsáveis pelas investigações antecipar, por meio de comunicação, a atribuição de culpa ao preso. As imagens de presos, de pessoas que são presas em flagrante ou que foram presas em razão de cumprimento de prisões cautelares, como a temporária e a preventiva, ficarão restritas ao acervo policial, não podendo mais ser divulgadas nas redes sociais, em blogs e em televisão. Então a gente vai ter agora essa cautela. Nós temos que nos adequar à nova legislação. Portanto, fica vedada a divulgação de imagem de preso junto à mídia. E para falar um pouco mais sobre o tema, nós recebemos aqui no Bom Dia Maranhão o advogado criminalista José Carlos Souza dos Santos. Muito bom dia. Bom dia, Dan. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. A gente começa perguntando para o senhor, como advogado criminalista, é um assunto que vem sendo muito debatido, ele, apesar de ter sido aprovado desde setembro, mas foi sancionado só agora em janeiro, começou a vigorar agora em janeiro. A sua opinião a respeito dessa questão, dessa nova lei de abuso de autoridade, tanto envolvendo magistrados quanto policiais? Bom dia, Eduardo, bom dia, telespectadores. Essa nova lei de abuso de autoridade, ela tem um efeito muito forte, um efeito simbólico muito forte. Por que um efeito simbólico muito forte? Porque nós já tínhamos uma lei relativa a abuso de autoridade do ano de 1965, que foi promulgada na época da ditadura militar, que é a Lei 4898. Só que essa lei anterior, ela não especificava os tipos penais que se enquadravam no crime de abuso de autoridade. Então, nós entendemos que é um avanço e ela não fica restrita apenas a apurar condutas de policiais, como a sociedade tem reiteradamente visto ao longo da história. Mas ela tipifica também condutas de membros do Ministério Público, condutas de membros do Poder Judiciário, condutas de membros do Poder Legislativo e até especifica também conduta de membros do Tribunal de Contas. É um assunto que ele gera duas vertentes, por quê? Porque a sociedade ela cobra muito essa questão da segurança. A gente vive num clima de muita insegurança no país. Por outro lado, a própria sociedade também cobra que não haja esse abuso por parte das autoridades, que os casos sejam de fato investigados, que a pessoa que cometa algum crime seja de fato punido, que isso seja muito bem estudado, muito bem investigado. Então, há essas duas vertentes. Há uma parte da sociedade, inclusive, que cobra que seja dada mais segurança jurídica para as pessoas e a outra que pede mais cautela em relação a isso. O senhor acha que essa lei de abuso de autoridade, ela retrata muito bem isso, ela vem de encontro a isso que a sociedade hoje estuda e quer? Olha, a lei de abuso de autoridade, ela de forma alguma ela prejudica a segurança pública. A lei de abuso de autoridade, ela vem justamente disciplinar e vai ser um instrumento de freios e contrapesos para punir aquele que, no exercício da função de delegado de polícia, de policial militar, de investigador de polícia, de promotor de justiça, de juiz de direito, ou membro do Poder Legislativo, aquele que age fora dos ditames da lei, que extrapola os limites legais na sua ação. Mas aqueles que já, ao longo do tempo, já vêm exercendo um trabalho dentro dos limites legais,
esses não vão ter prejuízo nenhum em relação à lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque algumas coisas disciplinadas lá são em relação à questão, por exemplo, de prisões ilegais que não são imediatamente relaxadas. A lei já disciplina isso, diz que toda decisão judicial ela precisa ser motivada. A condução coercitiva também, por exemplo. A condução coercitiva é algo também que a comunidade jurídica tem discutido muito. Por quê? Porque a condução coercitiva, principalmente com esse último evento aí da Operação Lava Jato, ela se tornou algo cinematográfico, quando em algumas situações aquela pessoa que estava sendo investigada, ela poderia ser intimada para comparecer à delegacia de polícia e prestar o seu depoimento, prestar o seu interrogatório. Isso não mudaria em nada as finalidades do inquérito policial e as finalidades da investigação. Então, sai dessa correção cinematográfica para se atingir o fim que uma investigação busca. Se seria simplesmente auditiva, qual a necessidade de condução coercitiva se a pessoa poderia ser intimada para comparecer à delegacia de polícia ou então a um órgão do Ministério Público, como, por exemplo, os GAECos estaduais? Isso é até de encontro à questão do próprio abuso, né? A pessoa, às vezes, não expressava nenhum tipo de reação, inclusive até contribuía com as investigações e havia essa extrapolação, digamos assim, na questão de uma condução de um preso que ainda estava sendo investigado, não é isso? E essa questão da condução coercitiva, ela foi até objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, proibindo a condução coercitiva. Por quê? Ora, se uma pessoa tem residência fixa, ela tem endereço certo, sabe onde ela vai ser encontrada, ela não representa nenhum risco e nenhum prejuízo às investigações, por que conduzir coercitivamente? Por que não intimar para que aquela pessoa possa se consultar com o seu advogado e possa comparecer à delegacia de polícia ou ao órgão do Ministério Público? Então, a condução coercitiva ela não possui necessidade nenhuma, pelo menos em regra, para aquelas pessoas que têm endereço certo e têm residência fixa. Essa questão de abuso de autoridade, doutor José Carlos, ela vai de encontro também a essa questão de iniciar um processo, às vezes sem justa causa ou com provas? Sim, ela também disciplina essa questão de iniciar o processo sem justa causa. Por quê? Porque muitas vezes, e aí entra também outros aspectos da lei de abuso de autoridade, por exemplo, as filmagens de pessoas que ainda estão nesse processo inquisitório, assim, contraditório, em ampla defesa, tirar fotos. Às vezes são pessoas que no final do processo vão ter uma sentença de absolvição e aí tiveram sua imagem exposta. Por mais que elas sejam absolvidas, possam ser absolvidas no final, essa imagem ela terá uma grande dificuldade de ser recuperada futuramente, porque essa pessoa já foi exposta aos meios televisivos, isso prejudica profissionalmente, familiarmente, no seio da sociedade, e aí é um processo que ainda nem se iniciou ainda, porque está numa fase ainda de investigação e a pessoa está ali totalmente exposta. Já existem as reprimendas da lei para punirem aqueles que cometem crime. Então não tem por que expor a imagem de pessoas que são presumidamente inocentes. Falando sobre essa questão de pena, houve alguma mudança também em relação a essa questão de pena administrativa, ou uma pena que será cumprida na cadeia, alguma coisa relacionada a isso também na questão dessa nova lei, né? A lei de abuso de autoridade ela se enquadra dentro dos crimes de menor potencial ofensivo, né? Na maioria das tipificações que tem lá são crimes de detenção, são penas baixas e nós entendemos que em boa parte dos casos vai ocorrer a prescrição. Mas, por outro lado, também já deixa autoridades públicas um pouco de receio em relação às suas condutas, em relação às suas atitudes, porque ela, como eu disse, é uma lei simbólica, vai fazer com que a sociedade esteja verificando isso, com que a sociedade possa cobrar isso do poder público, resultados de pessoas que venham cometer abuso de autoridade. Agradeço pela participação, conversamos aqui com o advogado José Carlos. Certamente será um assunto que a gente vai debater bastante, porque é uma lei nova, né? Certamente é um assunto que nós vamos voltar a debater, certamente aqui no Bom Dia Maranhão e, claro, até para bem informar a sociedade. Muito obrigado, advogado José Carlos. Eu agradeço.